Vamos continuar aqui o nosso curso de ótica falando da ótica física. Na última aula fizemos uma breve introdução à constituição do campo eletromagnético e grandezas que são importantes, como intensidade, né, e sua relação com a amplitude dos campos elétricos e magnéticos que compõem a radiação eletromagnética. Queremos usar essa constituição. Mas antes, porém, eu quero falar um pouquinho sobre como que de fato luz é produzida. Será que ela aparece do nada? Então, a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de produção de radiação eletromagnética ou de ondas eletromagnéticas. Muito bem, primeiro nós temos que lembrar que a luz são campos elétricos e magnéticos em vibração. Toda vez que a gente fala campos elétricos e magnéticos variando no tempo, a primeira coisa que a gente lembra é que deve ter cargas que dão origem a esses campos, que é isso que nós aprendemos no eletromagnetismo. Cargas paradas ou variando de amplitude geram campos elétricos variando de amplitude. Cargas elétricas em movimento acabam gerando campos magnéticos, né? Que são as correntes. Então, na verdade, para produzir a luz, normalmente nós temos fontes que, de alguma forma, têm carga variando no tempo ou no espaço. Essas cargas variando no tempo ou no espaço acaba sendo a fonte de campos que variam no tempo e no espaço. E segundo a teoria de Maxwell, do eletromagnetismo, campos que variam de uma forma muito peculiar no tempo e no espaço se propagam dando origem à radiação eletromagnética. Então, normalmente, a produção da luz, né, sempre advém de uma conversão de energia. Alguém vai produzir, vai promover variações de cargas para que se produza campos elétricos e magnéticos que estão variando também no tempo e no espaço e que possam se propagar, dando origem à luz. É assim que se faz luz. Então, de uma forma como se fosse um cartoon, nós temos uma região que pode ter carga, essa carga pode ser zero no total, mas ela tem cargas móveis, não é? E algo promove a oscilação dessas cargas para que ela emita, para que ela possa dar origem a campos elétricos e magnéticos que variam no tempo e no espaço. Então, normalmente, não é? Isso pode ser, interessante, que isso pode ser muita coisa. Pode ser a corrente passando por um condutor, pode ser um núcleo atômico mudando sua configuração, pode ser muita coisa. Todas essas coisas dão origem à radiação eletromagnética. É por isso que nós temos nas estrelas, né, formação de muita radiação eletromagnética. O Sol está convertendo todo momento a energia nuclear em energia eletromagnética e assim por diante. Mas tudo isso advém dessa variação. Claro que nós podemos ser até um pouquinho mais sofisticados e ir lá e relacionar isso com relatividade para ver que há variação de massa quando aparece a energia eletromagnética, mas tudo isso não é relevante para o que nós vamos explicar aqui hoje, que são as fontes de luz que estão ao nosso redor. Nós temos que entender como funciona uma lâmpada incandescente, fluorescente, um LED, um laser e assim por diante. Muito bem, então quase sempre nós temos essa origem com cargas que estão variando no tempo e, portanto, o seu movimento, a sua variação de amplitude geram em determinados pontos do espaço campos elétricos e magnéticos variando e uma vez que eles estão variando, eles conseguem se propagar, dando origem à luz. Então, nós temos que saber que essas cargas, né, normalmente aceleradas, é uma forma de irradiar muito. Se você fizer uma carga acelerada, você pode mostrar, pelas teorias do eletromagnetismo, que ela emite campos que oscilam no tempo e, portanto, se propagam oscilando no espaço, dando origem à radiação. Então, normalmente a gente costuma dizer que cargas aceleradas irradiam. É assim que funciona a antena da rádio. Você vai lá e põe uma voltagem, as cargas oscilam no metal, porque o metal tem cargas livres, e isso então joga aquela informação para fora na forma de radiação eletromagnética, sai aqui da TV, da antena da TV, chega até o seu receptor, tudo é radiação eletromagnética que teve origem nessas cargas oscilantes. Então é assim que a gente faz luz, tá certo?
E existem várias formas de fazer luz. Eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa entender como que ela é feita. A primeira coisa, né, eu vou seguir mais ou menos a história da luz. É um corpo aquecido. Todo mundo sabe que se você pegar um pedaço de ferro e colocar no fogo, né, ele quando ficar aquecido, ele fica rubro, ele fica emitindo luz. Esse é um tipo de fonte de luz importante, que chama-se radiação de corpos aquecidos, ou radiação de corpo negro. Negro aí não é porque ele é negro, pelo contrário, ele é brilhante, ele emite luz. É que ele só emite e não absorve. Então, qualquer radiação que aparecer ali desaparece. Então, ele é chamado de negro. Um corpo aquecido, ele tem temperatura. E um corpo, ele é constituído de cargas. Nós temos os átomos, elétrons, tudo isso lá dentro. Quando eu faço esses átomos se movimentarem, as cargas estão se movimentando. Voltamos ao slide anterior. Cargas se movimentando são aceleradas, porque elas estão presas. Para uma carga presa se movimentar, só se ela for acelerada. Ela tem que ir para um lado, parar, voltar. Todo esse processo gera a radiação que é emitida pelos corpos aquecidos, né? Principalmente os elétrons. Esses irradiam a doidada, eles irradiam muito. Existe uma lei importante que quando você aquece um corpo, a quantidade, o fluxo de energia, lembra, a intensidade, é proporcional à temperatura à quarta potência. Isso é muito importante porque você vai aquecendo um ferro, de repente, como vai a quarta potência, se eu multiplicar por 2 a temperatura dele, eu multiplico por 16 a quantidade de energia que ela emite. Aí eu começo a ver. Isso chama-se lei de Stephen Boltzmann, muito importante em toda a ciência. Olhando a quantidade de luz que vem do Sol, eu sei estimar qual é a temperatura do Sol. Interessante isso. Essa é uma fonte de luz importante. Ela emite um espectro amplo, que é chamada lei de Planck. Ela emite em várias cores. Toda vez que você aquece um corpo, ele emite radiação em várias cores, em vários comprimentos de onda, como a gente disse. E a variação da quantidade de luz como função do comprimento de onda é o que nós chamamos de espectro de emissão desse corpo, e tem várias leis que seguem para isso. O fato de que corpos aquecidos emitem luz dá origem a uma das primeiras lâmpadas artificiais, ou primeiras fontes artificiais de luz que nós temos, que é a lâmpada incandescente, que foi grandemente desenvolvida por Thomas Alva Edison. Como que funciona essa lâmpada? Essa lâmpada funciona da seguinte maneira. Em algum lugar se gera energia elétrica, que é elétrons em movimento, é corrente elétrica. Ela vem, passa nesse filamento. Passando no filamento, ela vai deixando energia para os átomos, vai aquecendo a matéria que está ali. Esse efeito de aquecimento chama-se efeito Joule. Uma vez aquecido aquele filamento, ele emite radiação, e essa radiação é a radiação de Planck. O filamento de cada lâmpada é um corpo altamente aquecido que emite luz para todos os lados. Então, se você olhar uma lâmpada, o espectro que ela emite está associado com a temperatura do filamento. Se eu dobrar a temperatura do filamento, lembre-se, eu falei para vocês, eu aumento um fator de 16 a quantidade de luz. Só que se eu aumentar muito a temperatura do filamento, ele derrete. Ele é um metal, um oxidado que está lá. Aí o homem inventou botar um gás lá dentro, de tal maneira que evita o filamento de se fundir, de derreter. Essas são as chamadas lâmpadas halógenas, que eu consigo temperatura muito altas, e aí ela passa do amarelado, é tanta energia, temperatura tão alta, que o máximo de emissão se desloca ainda mais para o azul e dá aquela sensação daquela luz branca que nós chamamos de lâmpada halógena. Mas todas elas advêm de um filamento aquecido. É uma fonte de luz importante, porque quando o homem foi capaz de fazer uma fonte de luz baseado nos corpos aquecidos, ele saiu da escuridão, né? Ele começou a iluminar as ruas, iluminar as casas, à noite deixou de ser uma escuridão completa. Agora, ela é bastante ineficiente, porque eu tenho que gerar corrente elétrica, a corrente elétrica tem que aquecer o filamento tem que gastar um monte de energia para ser aquecido, para depois converter em radiação.
eficiência muito baixa. Existe um outro tipo de forma de emitir luz, que é utilizando a chamada estrutura dos átomos. Os elétrons nos átomos estão lá em configurações de energia, que certamente vocês já aprenderam na química, que são os orbitais dos elétrons, né? O átomo de Bohr, lembra-se disso? E quando o elétron passa de um estado de energia para outro, ele emite luz. Essa é a emissão atômica, que também é uma fonte de luz muito importante. Se de alguma maneira eu pegar um gás ou átomos e conseguir promover os elétrons do átomo para um estado de maior energia, quando eles voltam, eles emitem luz. Essa é a essência das lâmpadas fluorescentes, que tem um vapor de mercúrio, tudo isso como nós vamos falar já já. Então as lâmpadas fluorescentes, elas não funcionam com um filamento aquecido. Aliás, se você olhar lá, você fala, não, professor, mas tem um filamentozinho. Esse filamento é apenas para emitir elétrons. E esses elétrons vêm, colidem com os átomos de mercúrio que estão dentro da lâmpada, excitando os átomos de mercúrio, e uma vez excitado, esses átomos de mercúrio vão entrar num estado excitado e vão, quando decair, emitir luz. Só que a luz que os átomos de mercúrio emitem está no ultravioleta, seu olho não conseguiria enxergar. Aí o que o homem fez? Veio aqui, colocou uma película, veja bem quanta energia está sendo convertida. Colocou uma película de um material químico, que é esse pozinho branco. A luz ultravioleta dos átomos de mercúrio bate nesse pozinho branco e novamente excita as moléculas daquele pozinho branco, fazendo com que absorva a luz ultravioleta e emita a luz branca. Aí vem luz de todas as cores que formam a luz branca. É assim que funciona a lâmpada fluorescente. Você vê, eu tive que gerar corrente elétrica, jogar o elétron, excitar os átomos de mercúrio, esses emitirem luz ultravioleta, a luz ultravioleta ser absorvida por um produto químico, converter aquela luz novamente em energia dentro do átomo para que emitisse novamente, para que gerasse a luz branca. Esse processo também não pode ser tão eficiente, porque cada um desses passos eu perco um pouquinho de energia. Por isso que a luz incandescente é a menos eficiente. Você tem que gastar um monte de energia para ter um pouco de energia luminosa. A luz fluorescente é um pouco mais, eu tenho uma grande chance de que cada elétron que está aqui, e não envolve muito calor, por isso que essas lâmpadas fluorescentes, elas não aquecem, né? Porque tudo acontece na excitação dos átomos e emissão de luz. Mas também, em cada processo, tem um monte de elétron que passa reto, não consegue achar os átomos de mercúrio e assim por diante. Então ela tem uma eficiência um pouco melhor, pela quantidade de energia que eu dou, mas não é tudo aquilo. Aí nós chegamos no estado sólido, que são as chamadas junções. Quando eu tenho um material chamado semicondutor, eu posso ter dois tipos de semicondutor, dependendo de como eu arranjo as energias do elétron dentro de cada um. Eu tenho do tipo P e do tipo N, nós não vamos entrar em grandes detalhes sobre essa estrutura, mas quando eu passo corrente elétrica e eu coloco uma junção, uma conexão entre material de um tipo com o outro, o que acontece é que quando o elétron passa de um para outro, ele perde uma grande quantidade de energia, é como que ele se desacelerasse rapidamente e essa quantidade de energia é convertida em luz. É assim que funcionam os emissores LEDs. Então toda vez que você olha no seu equipamento aí eletrônico, tem aquela luzinha que acende e apaga ou que fica acesa, que são os LEDs, está acontecendo isso. Cada elétron que passa nessa junção consegue emitir uma porçãozinha de luz que nós chamamos de fóton. É um processo eficiente. E se eu fizer ele perder mais ou menos energia, eu dou uma cor diferente à luz emitida pela junção. Essa é a base da formação de luz no processo dos LEDs, que é a nova revolução que nós temos para a produção de luz. É uma conversão de energia eficiente, porque cada elétron que passa tem que necessariamente emitir luz. Claro que eu gasto um pouquinho conduzindo corrente e tudo isso, mas é um processo muito mais eficiente. Então você nota que quando eu vou da força bruta na produção da luz e vou indo para os processos mais afinados, né, mais refinados, onde eu uso a energia armazenada no átomo como fonte para a emissão de luz, eu vou ganhando eficiência.
E é isso que a tecnologia, que a física conseguiu fazer e criou os diodos emissores de luz, que são os LEDs, que têm uma eficiência muito melhor do que as outras. A gente pode agora conseguir a mesma quantidade de luz, a mesma quantidade de energia, o mesmo fluxo, gastando menos energia elétrica para tudo isso. Então, você vê que essas são as fontes de luz que nós temos. Mas tem o laser, né? Não posso deixar de falar do laser, que é um instrumento fantástico, causou uma revolução em muitas coisas. E o laser como que funciona? Ele também é fino, ele vai lá na energia dos átomos. O laser funciona da seguinte maneira: eu tenho um meio cheio de átomos. E de alguma maneira eu injeto energia nesses átomos, excito esses átomos, ou seja, com uma outra fonte de luz ou com corrente elétrica, não importa. E esses átomos então ficam todos excitados e começam a emitir luz decaindo, como eu falei, e essa luz vai, bate no espelho e volta. E aí acontece um fenômeno muito importante. Quando eu tenho um átomo que tem uma quantidade de energia e passa luz perto dele, essa luz induz a energia a cair e se juntar a essa luz que vai passando. Isso chama-se emissão induzida. Então imagine, eu tenho um meio cheio de energia, uma pequena porção de luz começa a passar por ele, ela vai induzindo a energia contida no meio a se adicionar àquela porção de luz. E toda aquela porção de luz vai caminhando numa única direção. Bate no espelho, volta, tira mais energia do meio, bate de volta. E eu faço aqui no espelho, um semi-espelho, um pouquinho começa a vazar. Só que você vê, o laser é uma forma de remover energia do sistema atômico de uma forma coerente, de uma forma organizada. Toda a luz sai na única direção. Por isso que um feixe de laser, ao contrário de uma luz de LED ou de outra que vai para todos os lados, a luz do laser vai numa única direção. Porque é como se fosse um processo de clonagem de luz. Uma porção de luz induz outra a se adicionar a ela. Por isso que o laser, né, é Light Amplification by Stimulate Emission Radiation. É a emissão estimulada causada pela luz sobre a matéria excitada. E isso produz uma quantidade de luz que caminha numa única direção, com todas as porções iguais. Por isso que a gente diz que é um processo de clonagem de luz. E aí você tem uma grande quantidade de luz com as mesmas características. E é fundamental para uma série de aplicações que a gente vai ver nas aulas seguintes, né, e que dá origem a isso. Claro que eu não poderia falar do processo mais rudimentar de produzir, que é a chama. Antes de todos nós existirmos, o homem já se iluminava com fogo. E o que é fogo? É uma conversão de energia química. Ainda é baseado na energia contida nos átomos e moléculas. Acontece uma coisa muito interessante, que quando eu tenho certas moléculas, principalmente moléculas orgânicas, quando elas são aquecidas de alguma maneira na presença de oxigênio, elas convertem essa energia química, mudando a estrutura das moléculas, em luz. Isso é a chama, é o fogo. A luz que você vê, que vem, que emana de uma combustão, é uma conversão de energia química em radiação eletromagnética. Obviamente, não é um processo extremamente eficiente, mas é um processo que a natureza nos dá e que, em geral, termina com átomos mais simples. Eu pego gasolina ou álcool, eu queimo, eu tenho uma chama, dependendo do material, vai ter uma energia de ligação química diferente, portanto a luz vai sair com uma energia diferente, portanto vai sair com uma cor diferente. E normalmente o processo termina em emitindo moléculas mais simples, né? Ela era uma molécula mais complicada, mas ela virou CO, CO2 e muitas vezes átomo de carbono. Quando você queima a madeira é uma composição de muitas moléculas, né? As fibras, a celulose, tudo isso. Eu removo tudo aquilo de energia na forma de luz e o que acaba lá dentro? Átomos de carbono, que é o carvão, não é verdade? Que não tem mais aquela energia química que dava a estrutura, a aparência, tudo isso para aquele composto. Bem, essas são as formas que a gente tem de produzir luz. Por que eu falei as formas de produzir luz? Porque é importante. Hoje a gente usa a luz natural, do sol principalmente, e nós vamos entender nas próximas aulas como essa luz
vai se converter em algo importante, como é o caso da luz se converter em energia química, que é o processo das plantas e tudo isso. Mas a gente usa muito a luz artificial. Essa aula não poderia estar sendo gravada num ambiente fechado se eu não tivesse maneiras de produzir luz. Então, a forma de produzir luz é extremamente importante e ela mesmo é parte da ótica física e alimenta a ótica física. Quando o homem foi capaz de produzir a luz de filamento, a luz de bulbo aquecida, nossa, mudou muito o que ele conseguiu descobrir. Quando ele fez o LED, evoluiu muito. Hoje o LED já está virando realidade para iluminar tudo. Quando ele fez o laser, então, ele começou a ver coisas que ele jamais conseguiria. Hoje, com radiação de um laser, eu sou capaz de incidir sobre uma pessoa, sobre uma feridinha, e descobrir se aquilo é um câncer ou se é simplesmente uma ferida. Então, as fontes de luz acabam sendo fundamentais para a evolução da própria ótica, porque quando eu tenho luz artificial, feita por mim, com características distintas, eu sou capaz de manipulá-la de uma forma mais controlada. E também ela acaba adquirindo aplicações das mais distintas, coisas que nós vamos ver ao longo do curso. Então agora nós estamos preparados mais ou menos para começar os fenômenos da ótica física, que são os mais importantes, porque nós sabemos o que é a luz e nós sabemos como ela é produzida. Vamos então agora estudar alguns fenômenos que envolvem apenas luz. E depois vamos estudar os fenômenos da luz com a matéria. Até a próxima aula.